Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, voltando aqui com o canal. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que acho que tá na hora da gente debater um pouco isso no nosso futebol, tá? Que a gente já fala de arbitragem, isso a gente já fala aqui há muito tempo. A gente fala do quanto a nossa arbitragem é ruim, do quanto a gente precisa melhorar e profissionalizar os nossos árbitros para melhorar o nosso futebol. Mas eu acho que isso ontem chegou num limite, tá? Nós vamos repercutir aqui as declarações do João Martins, o auxiliar do Abel Ferreira no Palmeiras. Nós vamos repercutir também a nota que a CBF lançou sobre essas declarações e depois a nota em resposta que o próprio Palmeiras acabou enviando, né, postando nas suas redes sociais, endereçada à CBF. A gente vai repercutir um pouco isso porque, assim, ontem, durante o empate entre Palmeiras e Atlético Paranaense 2-2, aos 3 minutos de jogo, o zagueiro Zé Ivaldo acerta uma cotovelada no Endrick. O pênalti é marcado depois do auxílio do VAR, porém o árbitro, o Jean-Pierre, né, o Vin Diesel, ele acaba não expulsando o Zé Ivaldo e o Palmeiras cobra fortemente isso. Na minha opinião, é um lance passível de muita discussão. Eu entendo quem fala que expulsaria, também entendo quem fala que não expulsaria. Eu não vejo uma ação de um gatilho e também não vejo com a força que o Jean-Pierre viu, por exemplo. Eu acho que foi sim um lance forte, mas não foi um lance de gatilho. Realmente o Zé Ivaldo acaba mirando o Endrick e esquecendo a bola. Então eu acho que sim, é passível de expulsão. Mas eu acho que a interpretação do juiz também é correta, porque não há o tal do gatilho, né? Não parece que ele vai para agredir o Endrick. E aos 3 minutos de jogo, nenhum juiz em sã consciência vai acabar expulsando sem ter essa configurada, essa infração, essa agressão. Por isso, eu acredito que o Jean-Pierre não tenha expulsado o Zé Ivaldo, mesmo que eu discorde da opinião dele, acredite que seja realmente para cartão vermelho. Eu entendo que o árbitro de jogo não tenha expulsado, o zagueiro do Atlético Paranaense. Dito isso, o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, vai à coletiva de imprensa e afirma que, abre aspas para o português, é ruim para o sistema que o Palmeiras vença o Brasileirão por 2 vezes. Então, gente, uma coisa é simples, tá? Como vocês sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, eu sou São Paulino. O São Paulo já teve, inclusive enquanto eu estava vivo, a boa fase, né? Essa fase que o Palmeiras vem tendo, o São Paulo teve enquanto eu estava vivo. O Corinthians também teve essa fase, o Santos também teve essa fase. Mas eu acho que o nível de. E aí eu vou abrir aspas, porque eu não tenho como garantir que é. O nível de soberba e arrogância que a comissão técnica e diretiva, junto com o elenco do Palmeiras, vem adotando, é prejudicial também ao futebol, né? O João Martins agora ele precisa provar, né? Que é ruim para o sistema que o Palmeiras vença 2 vezes. Bom, veja, não era ruim para o sistema o São Paulo vencer 3 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro? Não era ruim para o sistema o São Paulo chegar 2 vezes seguidas na final da Libertadores? Então, gente, não é falta de competência, tá? A nossa arbitragem é ruim, o Palmeiras ele é prejudicado e ele é beneficiado. A gente precisa lembrar, um jogo entre São Paulo e Palmeiras 2021, o Gustavo Gomes faz um gol contra e é marcado impedimento do Miranda. Ele tá longe. Mesmo achando que o Gustavo Gomes não teria tomado a ação que resulta no gol contra, se o Miranda não estivesse presente de forma irregular, o gol foi anulado. Na semana passada contra o Cruzeiro, um lance similar que nem sequer foi checado pelo VAR. O Palmeiras teve uma agressão do Dudu na final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras venceu pela segunda vez seguida. Então, nesse momento, parece que o sistema, né, que o João Martins ele acredita que é ruim para o sistema o Palmeiras vencer 2 vezes. E o Campeonato Paulista? E a Libertadores? O Palmeiras venceu 2 Libertadores em sequência. Então, João Martins, não tenta jogar para a arbitragem uma coisa que realmente é falta de competência. Não tenta jogar para o sistema. O São Paulino, o corintiano, o santista já passou por isso.
E eu, quando criança, via o São Paulo e achava que o São Paulo era imbatível. E quando o São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro de 2009, eu comecei a pensar, putz, roubaram o São Paulo. E não, o São Paulo simplesmente não teve a competência de ser campeão mais uma vez. E desde então não vem tendo competência para ser campeão. Erros acontecem. Não significa que tem todo um sistema querendo prejudicar o Palmeiras. Então, o João Martins agora e a comissão do Abel Ferreira e a direção do Palmeiras vão ter que provar. Vão ter que provar. Por que é ruim para o sistema o Palmeiras vencer 2 vezes? O Flamengo venceu por 2 vezes também o Brasileirão recentemente. Então, vai ter que provar. E aí a CBF acaba soltando uma nota no começo do dia de hoje. E eu tô aqui no Globo Esporte para ler a nota completa para vocês, tá? A Confederação Brasileira de Futebol lamenta profundamente o que se viu ontem, 2/7, por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para a entrevista coletiva pós-jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu de fato foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando inclusive desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, São Paulo Futebol Clube, e bicampeões, com vários times ganhando seguidamente. Citamos aqui o caso do Flamengo, também podemos citar o caso do Cruzeiro de 2013 e 2014. Isso não está na nota, tá? Fui eu que acrescentei. O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão tanto critica, não corresponde à realidade, na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa, que já teve Deco, Pepe, hoje tem o Otávio, vários jogadores brasileiros naturalizados portugueses. A atual gestão da arbitragem da CBF nunca, em momento nenhum, esteve tão transparente e se expôs tanto, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais erros. Apesar de que, na minha opinião, o CNM não faz mais do que a obrigação dele e por muitas vezes ainda expõe de maneira errada. Ele tenta encontrar uma justificativa para provar que houve erro ou que não houve erro. Mas aqui a CBF tem razão, nunca foi tão transparente a arbitragem no Brasil. Somos o único país do mundo a oferecer avanços tecnológicos nos estádios, com os telões mostrando os lances da partida em tempo real. Inclusive, o lance em questão alvo de reclamação foi acompanhado por todo o estádio, jogadores e torcedores. A CBF, através da sua comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos, que normalmente ocorrem durante as partidas. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Nesta segunda, por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro. E também hoje à tarde, e pelos próximos 15 dias, as árbitras vão passar por cursos, treinamentos e aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos, com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços esses que somos pioneiros no mundo. Equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares do mundo, e principalmente e inclusive na Europa. São parte do processo do mecanismo do futebol, que não é feito por máquinas. Portanto, nada justifica o que se viu ontem e que foi amplamente divulgado pela imprensa em todo o mundo. A CBF está acompanhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras e enviou ao presidente e procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Essa foi a nota da CBF. E aqui eu ressalto, gente, e eu sei que o vídeo de hoje vai ficar longo, tá? Mas aqui eu ressalto, e veja, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil, que acontece na quarta-feira, daqui 2 dias. Contra quem que o Palmeiras vai jogar mesmo na Copa do Brasil?
Ah, é contra o São Paulo, né? O rival direto. Rival do estado, rival local. Um rival que foi pedra no sapato do Abel Ferreira por muito tempo. E ainda é. O São Paulo foi um dos poucos times que venceu uma final do Abel Ferreira. O São Paulo é um dos poucos times que venceu o Abel Ferreira por mais de uma vez no mesmo ano. Sim, o Palmeiras ano passado foi prejudicado contra o São Paulo. Sim, foi prejudicado. Mas qual que é a justificativa de na semana que vai enfrentar o São Paulo? Você solta isso, João Martins? Você está tentando pressionar a arbitragem para você conseguir alguma coisa, João Martins? Você está tentando pressionar a arbitragem para ver se eles vão ficar com dó do Palmeiras? Ai, a gente não pode errar contra o Palmeiras. Ah, então vamos errar contra o São Paulo, foda-se. Vamos errar contra o Corinthians, foda-se. O que você está tentando, português? Você acha que no campeonato português não acontece esse tipo de erro também? Na Champions? No espanhol? Na Premier League? Poxa, gente. A fala do João Martins é completamente desconexa. É. É uma vergonha o que esse cara fez ontem na coletiva. E aí o Palmeiras, pra piorar a situação, ainda coloca uma outra nota. Que eu vou ler aqui pra vocês a nota do Palmeiras, também divulgada no Globo Esporte. E aí a gente vai comentando agora ponto a ponto da nota, tá? Diante da agressiva, não achei nada de agressiva, nota oficial divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras propõe alguns questionamentos, sempre no sentido de defender os direitos do clube e contribuir com a melhora do produto futebol. Eu entendo que é contribuir com os direitos do clube, realmente, e contribuir também para que o Palmeiras comece a ser beneficiado algumas vezes. Eu entendo que é isso. Por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outra equipe da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins? Bom, Palmeiras, vamos lá, porque o João Martins foi o único que falou que existe um sistema. Ele fez uma acusação seríssima à Confederação Brasileira de Futebol, fez uma acusação seríssima, sem nenhum tipo de prova, de que existe um sistema, existe todo um mecanismo para que o Palmeiras não seja campeão brasileiro por 2 vezes seguidas, mesmo o Campeonato Brasileiro já tendo tido, inclusive, um tricampeão seguido, no caso, o São Paulo Futebol Clube, e por várias vezes um bicampeão seguido. A gente já citou nos últimos anos o Flamengo e até mesmo o Cruzeiro, tá? Então, a gente chega nesse ponto já explicando, então, o primeiro ponto aí da questão do Palmeiras. Reclamações dos treinadores, dos jogadores sempre vão existir. Porém, o João Martins, profissional do Palmeiras, foi o único que escancarou uma denúncia, né, uma acusação seríssima de um esquema de manipulação da CBF contra o Palmeiras, tá? Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF se a própria entidade, como é de conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Eu não entendi o que é esse questionamento, né? Eu não sei o que tem a ver colocar primeiro, profissional português, né? Não é de hoje que o Palmeiras vem taxando quem critica a sua comissão técnica de xenofóbico. Então, aqui, mais uma vez, tentando taxar a CBF de xenofóbica. Causou desconforto à CBF porque a CBF, da mesma maneira, está sendo acusada de um crime que eu acredito que a CBF não cometa. Até porque, já falamos aqui, os árbitros são ruins. Não é que eles estão manipulando contra o Palmeiras. O São Paulo, outro dia, teve um lance de gol contra do Rafinha que o atacante do Cruzeiro estava impedido e nem sequer foi pro VAR. Nem sequer foi revisado, sendo que lances similares já foram revisados e até mesmo anulados contra o São Paulo, né? Então, não é só o Palmeiras que é prejudicado. Eu tô falando também do meu time. O corintiano vai achar no time dele, o cruzeirense vai achar com o time dele, o atleticano vai achar com o time dele. Não é só o Palmeiras. Então, o Palmeiras está tentando erroneamente taxar a CBF de xenofóbica, tá?
E eu não entendi também por que causou tanto desconforto. O que tem a ver a reclamação de um profissional português com a busca por um treinador estrangeiro para comandar a seleção? Não entendi. Sabe? Não é como se o João Martins também soubesse de tudo, né? Até porque a gente sabe, e a gente já comentou, várias ligas ao redor do mundo têm erros de arbitragem. Mas treinadores brasileiros estão em baixa no mercado, né? A gente anda vendo, inclusive dentro aqui do futebol brasileiro, iniciado com o Flamengo do Jorge Jesus, essa questão de trazer profissionais portugueses, profissionais estrangeiros para comandar os times no Brasil. E é natural que a CBF siga o mesmo caminho com a seleção brasileira, inclusive trazendo um dos melhores do mundo, que é o Carlo Ancelotti. Não sei então por que essa questão da. Essa questão sem nenhum sentido colocada pelo Palmeiras na nota. Uh, Qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros? Olha, realmente o João Martins elogiou a qualidade dos jogadores brasileiros, tá? Não acho que o João Martins também tenha sido xenofóbico, tá? Com relação ao Brasil. Eu acho que também, assim como a CBF vem sendo taxada pelo Palmeiras diversas vezes como xenofóbica, a CBF tentou devolver na mesma moeda e acho que isso tá errado. Não tem ninguém xenofóbico nessa história, tá? O que aconteceu realmente foi que o João Martins mostrou total desconhecimento do campeonato que ele está trabalhando, né? Que ele está auxiliando o Abel Ferreira a treinar. Então, não acho que tenha sido xenofóbica, acho que tenha sido uma postura completamente equivocada e uma postura que demonstra desconhecimento do local de trabalho, né, do campeonato de trabalho do João Martins. Mas, enfim, vamos seguir. Se a gestão da comissão de arbitragem investisse tanto assim em tecnologia, por que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha de gol, como aconteceu no recente duelo entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileiro? Aqui o Palmeiras faz uma crítica justa, né? A CBF diz que investe e realmente acho que está investindo, mas está investindo pouco, né? O Brasil precisa ter essa tecnologia. Eu acredito que não tenha sido gol nesse caso de Palmeiras e Bahia, até porque, como vocês sabem, eu acompanho muito a seleção japonesa e na Copa a gente teve um lance muito similar com o Mitoma salvando a bola de sair pela linha de fundo e o Japão virando o jogo contra a Espanha e assim se classificando em primeiro no seu grupo, que era um grupo que tinha Espanha e Alemanha. Eu acredito que não foi gol justamente por causa disso, por conta desse lance do Mitoma na Copa do Mundo, e eu acho que foi um lance bem similar. Mas o Palmeiras realmente aqui faz uma crítica justa, né? A CBF precisa ter a tecnologia de dizer se a bola ultrapassou a linha ou não, né? Ok, seguindo. Por que o atleta Zé Ivaldo do Atlético Paranaense não foi expulso ontem, após acertar uma cotovelada na nuca do atacante Hendrick, em lance revisado pelo VAR? Aí você está questionando a interpretação do juiz, né? A regra diz a questão da força excessiva e a questão do gatilho, né? Da possibilidade de agressão, né? O gatilho, tal. Não houve o gatilho, realmente foi com uma força acima do que é normal, mas aí também vai da interpretação do juiz de campo, né? Vai ter lances que o juiz de campo vai expulsar, vai ter lances que ele não vai expulsar. Eu acredito que era sim para ele ter sido expulso, como já falei no começo do vídeo, mas também entendo porque neste caso específico o juiz acabou não aplicando o cartão vermelho. Porque no jogo entre Palmeiras e São Paulo, olha aqui, é esse ponto que eu queria chegar. Entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil de 2022, o VAR não traçou a linha de impedimento no lance que originou o gol do nosso adversário e nos custou a eliminação. Por que a imagem desta revisão sumiu? Por que citar o jogo Palmeiras e São Paulo do ano passado? É porque vai ter Palmeiras e São Paulo na quarta, né? Então aqui o Palmeiras tenta colocar na CBF uma pressão dizendo assim, olha, por culpa de vocês, ano passado a gente foi eliminado pra esse time. A gente vai jogar com esse time agora de novo, hein? Esse time aqui a gente vai jogar, hein? Então o Palmeiras ele tá tentando colocar uma pressão na comissão de arbitragem para que lances duvidosos sejam sempre decididos como pró Palmeiras no próximo jogo. É isso que o Palmeiras está tentando fazer, tá? Por mais que eu seja São Paulino, é claro, a maioria dos clubes faz isso. A maioria dos clubes faz isso. E aí,
Imagina você agora se todos os clubes agora resolvem lançar assim: ah, mas o jogo lá de 2002, Palmeiras e não sei quem, teve um erro e foi a favor do Palmeiras. Sabe? O Palmeiras foi prejudicado? Foi. O Palmeiras foi eliminado por causa disso? Não. E digo mais. O Palmeiras, naquele mesmo jogo, teve uma falta que o Marcos Rocha devia ter sido expulso, não foi? No jogo anterior, teve um lance de pênalti pro São Paulo que não foi marcado. Na final do Campeonato Paulista, o primeiro gol do Palmeiras é irregular. Então, gente, imagina se todo clube agora vai começar a pegar e mandar nota pra CBF, trazendo jogos passados. O ponto do Palmeiras e Bahia, do Palmeiras e Atlético Paranaense, pô, isso dá pra entender, são jogos desse ano, jogos recentes. Pra que trazer um jogo do ano passado? E especificamente, por que trazer Palmeiras e São Paulo? Então aqui tá óbvio o que... E continua, tá? Por que a comissão de arbitragem da CBF, presidida por Wilson Seneme, nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo grave erro cometido pelo VAR na Copa do Brasil do ano passado? Porque não tenho que pedir desculpa, foi um erro. Foi um erro. Volto a dizer, o Palmeiras foi eliminado por isso? Não. E teve vários erros ao longo desse confronto que favoreceram o Palmeiras. E você não vê São Paulino aqui. Ai, porque naquele jogo de 2021, ai, o São Paulo podia ter ido para Libertadores. Não. Não. Gente, não. O que o Palmeiras está tentando fazer aqui é claramente colocar sobre a CBF, sobre a comissão de arbitragem, uma pressão totalmente desnecessária pro próximo jogo, que é Palmeiras e São Paulo. A narrativa tá armada. Se o Palmeiras perde, é culpa da arbitragem. Se o Palmeiras ganha, funcionou. Pressionamos a arbitragem. Agora eu pergunto a você, imagina se o Palmeiras, nesta quarta-feira, ganha do São Paulo de 1-0 com um gol impedido. Claramente impedido. E se o Palmeiras ganha com um jogador a mais, um jogador mal expulso? Será que o João Martins vai fazer esse chilique? Vai falar que tem um sistema feito pro São Paulo não ganhar nada? Não vai. Porque ele tá pensando no próprio rego. Desculpa o termo. Não existe essa de sistema contra o Palmeiras. Não existe. Ah, e o Palmeiras é o time antissistema? Não é. Não tem time antissistema. Não tem. Por que o Palmeiras, na rodada seguinte, após a mais recente data FIFA, não pôde contar com nenhum dos seus 3 atletas convocados para a seleção? Pergunta para os atletas. A Sociedade Esportiva Palmeiras, ao longo dos anos, sempre se preocupou em construir uma relação saudável parceria, com a Confederação Brasileira de Futebol. Não é o que parece. Há cerca de 3 semanas, a presidente Leila Pereira esteve na sede da entidade para conversar com Wilson Seneme, de quem ouviu promessa de melhorias imediatas na arbitragem. Tá tentando. Na semana seguinte, o vice-presidente da comissão de arbitragem, Emerson Carvalho, e gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, chegaram a realizar uma palestra para os profissionais na academia de futebol, também com a presença da presidente Leila Pereira. Contudo, diante da nota oficial divulgada pela CBF dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, só contra o Palmeiras, não contra todos os outros clubes do Campeonato Brasileiro, entendemos ser este o momento oportuno, curiosamente uma partida contra o São Paulo chegando, né? Em público, de demonstrar em público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, não é o que parece, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia. Não é o que parece. Confiamos na independência do STJD evocado pela CBF, temos convicção que o órgão dará ao auxiliar João Martins o tratamento equilibrado que lhe compete. Concordo, e isso é suspensão, porque ele está acusando uma coisa que ele não tem provas, ele não tem como provar essa acusação. É simples, ele não tem como provar. São suposições e não provas. E, como já disse, acabei de dizer, uma suposição não é prova, tá?
Então, o intuito do Palmeiras com essa nota não é só atacar a CBF. É, como eles dizem, entendemos ser este o oportuno momento de demonstrar em público a nossa indignação. Curiosamente, São Paulo e Palmeiras na quarta-feira. Será que se fosse Palmeiras e América Mineiro, o Palmeiras estaria mandando essa nota? Será que se fosse Palmeiras e América Mineiro, o Palmeiras teria reclamado como reclamou o João Martins? Não sei. Não cabe a mim indicar alguma coisa ou acusar o Palmeiras de algo que eu não tenho prova do que está fazendo. Estou colocando aqui suposições do que o Palmeiras está fazendo de acordo com a minha interpretação dessa nota. Para finalizar o vídeo, gente, eu peço desculpa por ter quase meia hora de vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: tentem reparar. O Abel Ferreira é um excelente técnico. É um dos melhores que nós temos, se não o melhor que temos hoje no Brasil. Mas o Abel Ferreira, ele tem um gravíssimo problema. Quando o time dele perde, nunca é culpa dele, ou demérito, ou mérito do adversário. Não é demérito do Palmeiras ou mérito do adversário. Sempre tem algo, um sobrenatural, o sistema que fez com que o Palmeiras não ganhasse. Até porque o Abel Ferreira é foda. Tudo o que ele quis fazer, o Palmeiras fez. Mas a arbitragem, mais o VAR, mais o sistema, ele nunca reconhece o mérito do adversário. Cara, o São Paulo, outro dia, foi amassado. Foi amassado. Não jogou nada o São Paulo. Eu olhei e falei, pô, realmente, olha lá. E aí o Dorival vai pra coletiva e fala assim, não, realmente, não jogamos bem hoje. Temos que melhorar. O Abel não, ele fala, não, porque, veja bem, fizemos tudo que podíamos, fizemos o que foi planejado durante a semana, mas a arbitragem, mas o sistema, mas não querem que o Palmeiras vença, porque o Palmeiras é foda, porque eu sou foda. Não é assim. Então, galera, ó, seguinte, não estou acusando o Palmeiras de nada, tô colocando aqui a minha interpretação dessa nota, e colocando aqui que é extremamente curioso o Palmeiras estar assim a 2 dias de uma partida decisiva contra o São Paulo. É curioso. Não tô falando que fez isso. Eu não tenho provas. Mas é curioso. Agora, respondendo a principal pergunta do Palmeiras, né? Por que das acusações, por que foi endereçado ao Palmeiras? Porque o Palmeiras foi o único clube que acusou a CBF de ter um esquema para prejudicar o Palmeiras. Ninguém mais fez essa acusação. E ao João Martins, cara, conhece melhor o campeonato que você tá trabalhando. Dê crédito, sabe, quando te derrotam. Você foi prejudicado? Legal, amanhã você vai ser beneficiado. O futebol brasileiro, infelizmente, é assim. O futebol, infelizmente, é assim. Mesmo com o VAR, a gente não tá isento das interpretações. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Desculpa o vídeo longo, né? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, valeu e até mais.